Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma doença bem moderninha, que apareceu agora no cenário e tá assim bombando. Na verdade ela não é muito boa não, e é bacana vocês ficarem de olho porque ela tem situações que você em casa pode ter e nem sequer saber. Para isso eu convidei o Dr. Irineu Librenza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como é você? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Eu espero não ter essa doença, mas nós vamos falar muito sobre ela aqui hoje. Ok, vamos lá. Ferritina. Vocês já ouviram falar em ferritina? Sabe o que é? Então vamos saber agora. Doutor Irineu, o que é a ferritina que tá assim... Agora é a doença do momento, né? Existem as doenças moderninhas, essa é a do momento. Isso. Bom, a ferritina é uma proteína que é fabricada pelo fígado, cujo objetivo principal é armazenar ferro. Basicamente isso é a ferritina. Sim, e aí quando ela está alterada, ela pode alterar para ferritina baixa Sim. e ferritina alta. Isso. Tanto uma como outra saiu do lugar, Tem alguma coisa errada. tá errado, gente. Ferrou tudo. Não ferrou tudo, não. Ferrou tudo vamos não, ser mas dramáticos. vamos colocar, ferritina ferrou, já aproveito e ensejo. Ah, sim, tá entendido. Deixa eu te falar uma coisa, vamos começar falando então da ferritina baixa para que todo mundo entenda bem. Certo. O que seria essa ferritina baixa? Então, a ferritina, ela dá para você a ideia do depósito de ferro que você tem no teu corpo. Sim. O ferro é um elemento essencial para que o corpo fabrique o sangue. Se a ferritina está baixa, você tem pouca reserva de ferro. Então, ou você já está fazendo uma anemia, que é pouco sangue por falta de ferro, ou você em breve vai fazer uma anemia por falta de ferro. As mulheres estão mais suscetíveis, né? As mulheres são mais suscetíveis porque elas menstruam todo mês, né? Tem um amigo meu que diz que mulher é um bicho muito esquisito, sangra todo mês, não morre, né? Pois é. Mas esse cara ele tem problema de relacionamento. Mas eu queria dizer o seguinte, a ferritina baixa, então, ou uma anemia por deficiência de ferro, já que você falou em mulher que está menstruando, em mulher que menstrua, ela é muito importante porque as anemias em si, elas não são uma doença em si. Elas são a causa de alguma coisa. A pessoa está ficando anêmica por algum motivo. Por falta de, né? Então, por exemplo, quem tem ferritina baixa tem baixa reserva de ferro. Tem baixa reserva de ferro por quê? Um dos motivos é isso que você citou. É uma mulher na idade reprodutiva que está menstruando demais, porque tem algum distúrbio hormonal, digamos, ou porque tem um mioma. Então ela menstrua demais, sangra demais, perde sangue demais, esgota suas reservas de ferro e então faz anemia. E os vegetarianos? Os vegetarianos, na verdade, os vegetais, se você fizer uma dieta bem variada, a única coisa que os vegetais não têm e que é uma coisa extremamente necessária para fabricar sangue é a vitamina B12. A vitamina B12 é exclusiva de animais, de carnes de animais e de seus produtos como leite, e queijos, etc. Entendeu? Aí a pessoa fala, não como mais carne. Se você não coma nada. Você supõe que não seja vegana, não seja vegetariana. Não. Então se você comer só vegetal, e nenhum derivado, não ovos, não leite, não carnes. Na verdade, você tem um estoque de vitamina B12 que dura 4, 5 anos. E só daqui a 4, 5 anos você vai sentir falta de vitamina B12, que é um dos elementos que é necessário para a fabricação de sangue, e então você vai se tornar anêmica. De um tipo especial de anemia chamado megaloblástica, que é uma anemia que a célula é maior. Diferente da anemia por falta de ferro, que é a célula é pequena e mal curada. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, voltando à ferritina baixa. Voltando à ferritina baixa. É muito importante determinar a causa, por que essa pessoa não tem ferro suficiente para fabricar sangue. É menstruação excessiva, então vai se corrigir. Se for um mioma, opere-se o mioma e acabou, aí acabou a anemia.
A outra causa muito comum é sangramento oculto no tubo digestivo. A pessoa pode ter uma gastrite crônica que fica babando sangue, ela não nota e com o passar do tempo ela depleta, ela joga fora todo o ferro que ela tinha de reserva e faz anemia. Ou ela pode ter uma lesão, por exemplo, pré-cancerosa no intestino, que fica sangrando, como se fosse um cogumelozinho, que rasga na base um pouquinho, fica sangrando, depleta este sangue e então fica anêmica por falta de ferro. Então, quando você tem uma anemia por falta de ferro, em pessoas na idade reprodutiva principalmente, ou em qualquer pessoa a rigor, você tem que estudar isso melhor para ver se não tem um pré-câncer que você pode, numa colonoscopia, por exemplo, retirar. Ou numa endoscopia fazer o diagnóstico e depois operar, ou na própria endoscopia retirar isso daí. Porque pode ser uma coisa mais leve, mais branda, mas também pode ser coisas assim gravíssimas, né? Pode ser o início, o início de uma coisa gravíssima, que você detecta no início e que você salva a vida da pessoa. Na verdade, isso é uma coisa muito comum hoje em dia e com assim, a divulgação, a facilidade que você tem para fazer hoje, endoscopia e colonoscopia, é uma coisa praticamente do dia a dia em consultório. Você pega uma anemia, que é uma anemia com uma célula pequena e descorada, uma anemia microcítica hipocrômica, você vai ver, ela tem pouco ferro, ela tem a ferritina baixa, aí você pergunta se for mulher está menstruando muito, ela diz que não, você vai buscar lesões no trato digestivo e acha cânceres precoces. E eles são tratados no próprio processo endoscópico. Então você pega precocemente e salva a vida da pessoa. Vou fazer o exame essa semana, passo no teu consultório, tá? A gente já vê como que tá, que eu já falei pra todo mundo que eu sou hipocondríaca. Deixa eu falar de uma coisa, esse povo doido, maluco, que começa a fazer umas dietas assim, pobre em tudo, consequentemente vai ter ferritina baixa, ou seja, anemia. E aí, como é que faz? Não necessariamente. Essas dietas malucas que eles fazem, eles têm que comer alguma coisa e são muitos alimentos que têm ferro e por menos que coma algum ferro ele vai absorver, dificilmente a pessoa ele faz de luz, né? Dificilmente. Dificilmente ele faz a anemia por essas dietas malucas aí. Dificilmente. Eles fazem desnutrição, fazem outras coisas, mas a anemia comendo um pouquinho, tudo bem. E as mães que começam a tacar prego dentro do feijão, que acham que o filhinho tá... Então, como você tá pálido. A causa maior de anemia em criança que mama, criança aí até os 6 meses, 1 ano, é criança alimentada basicamente com leite de vaca. O leite de vaca não tem ferro suficiente para que aquela criança forme o sangue necessário. É um sangue pobre em ferro. Então, se até os 6 meses ele mamar exclusivamente do peito da mãe, ele não desenvolve anemia. Não desenvolve anemia. Ali tem ferro suficiente para ele. E depois de 6 meses, se ele continuar mamando, também não desenvolve anemia. E se for introduzida uma dieta que tenha um mínimo de ferro, também não desenvolve anemia. O problema é o que fica só mamando, durante 6 meses, 8 meses, 1 ano. Esse aí faz anemia ferropriva. Agora, a mãe que fica metendo ferro lá, não sei o quê, quando tem uma anemia, como eu te disse, e te expliquei os motivos, você tem que investigar a causa da anemia. É verdade, porque pode ser coisas tão sérias, né? Pode ser coisas mais complicadas. Eu fiquei até nervosa aqui, vou fazer exames, vou correr fazer exames, que eu não quero ter nada sério lá na frente.